Para facilitar o estudo do Sermão do Monte, logo na sua introdução, Dr. Martyn Lloyd-Jones, em seu livro Estudos sobre o Sermão do Monte, ele faz uma divisão do Sermão do Monte em duas partes, e cada parte existe uma subdivisão. Como vocês podem ver na tela aí, a primeira divisão que ele coloca é do capítulo 5, verso 3 ao 16, que é a divisão das declarações gerais sobre os crentes. E a segunda divisão é capítulo 5, 6 e 7, aspectos particulares da vida e da conduta do crente. Então, quando você vai olhar essas duas grandes divisões que o Dr. Martyn Lloyd-Jones coloca, a primeira, que seria o capítulo 5, e esses versos que eu citei, seriam das disposições gerais dele. E de forma específica, cada ponto, cada princípio, elas estariam contidas no capítulo 5, 6 e 7, espalhadas ao longo desses capítulos. Como vocês podem ver no próximo slide, existe uma subdivisão do geral. Então, em Mateus 5, de 3 a 10, nós vemos o caráter do crente. Então, é o caráter do cristão, aquilo que a Bíblia mostra como o cristão é ou como o cristão deveria ser. Já na segunda parte da subdivisão do geral, nós vemos no capítulo 5, versículo 11 ao 16, o caráter do crente segundo é comprovado pela reação do mundo diante dele. Uma descrição da função do crente na sociedade e no mundo. Então, como vocês viram, o Dr. Martyn Lloyd-Jones ele separa o Sermão do Monte em duas partes. A primeira parte seriam disposições gerais e a segunda parte, disposições específicas. Na primeira parte das disposições gerais, ele divide entre o caráter do crente, de como deveria ser o crente, e na segunda parte, de como o crente lida com esse caráter no mundo, né? Como ele se apresenta no mundo. Vocês podem ver aí no próximo slide, ele divide em algumas partes dos capítulos. Então, uma parte do capítulo 5, que seria do versículo 17 a 48, ele coloca assim, que nós vemos o crente diante da lei de Deus e seus requisitos. Né? Como o crente lida com adultério, como o crente lida com divórcio, com homicídio, todas essas questões. A segunda é em Mateus 6, relaciona-se a vida do crente diante de Deus, em ativa submissão a Ele e em total dependência dEle. Então ele fala que para nós não nos inquietarmos com o que haveremos de comer, de beber, de vestir, pois o Pai sabe o que nós necessitamos. Ele coloca que nós deveríamos exercer a nossa justiça diante dos homens, que nós ganharíamos com isso galardão celestial. E a terceira subdivisão nos temas específicos está lá em Mateus 7, que é uma descrição do crente como quem vive perenemente sob o escrutínio de Deus e, portanto, no temor ao Senhor. Que, na verdade, ele é quando você vive diante do próprio julgamento de Deus, daquilo que Deus é, do temor do Senhor. Então tá lá, não julgueis para que você seja julgado, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, e muito mais questões envolvendo esse sentido de Deus ser Senhor e nós devemos ter temor, devemos lhe prestar todo o temor, toda a reverência possível. Amém? Então terminamos essa parte da divisão de forma doutrinária, né, do Sermão do Monte. Como nós vimos, o Dr. Martyn Lloyd-Jones, nós estamos utilizando como base o livro dele, ele dividiu o Sermão do Monte em duas partes, que são disposições gerais, que estão no início do capítulo 5, e disposições específicas, que estão no final do capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7. E nas específicas ele dividiu em três. Ele dividiu na primeira, como nós vimos, né, que seria o crente diante da lei de Deus, a segunda, que seria o crente em total submissão a Ele, e a terceira, o crente em temor a Ele. Amém?